Vamos seguir, estamos terminando o livro Modas e Modos, de Mauro Mota. Esse livro foi editado aqui no Recife pela Editora Raiz em 1977. Vamos agora para a crônica, a 12ª. Sou da Rapadura. A estrutura agrária, as relações de família e trabalho, os animais, as meizinhas e a religiosidade na zona sertaneja de migração da cana-de-açúcar, adoçante e alimentação. Fabrico melado. Que fabricas tu? Eu faço garapa. Que fabricas tu? Fabrico restilo. Que fabricas tu? Sou da Rapadura. Carlos Drummond de Andrade, Boitempo, 1968. Ao senso industrial do poema de Carlos Drummond de Andrade, Silvio Rabelo também responderia: sou da Rapadura, embora seja antes de outras coisas, da psicologia, da sociologia, do ensaio crítico e biográfico, do teatro, do memorial. Nem sempre nele diverge as intenções dos gêneros com que lida. Há uma analogia e uma metodologia que os antecedem. Medir os valores ou desvalores, por fora e por dentro, peneirar as minúcias, às vezes, surpreender-se e surpreender com uma delas, valendo o núcleo do problema em estudo. Ir além das simples caça bibliográfica, matriz de tantos círculos viciosos. Dar aplicação e vida às ciências sociais em conexão com a vida das sociedades regionais. Daí caracterizar-se na ação de Silvio Rabelo como cientista e escritor, através de livros de temas desiguais. Por exemplo, Euclides da Cunha, do órfão de Cantagalo ao cartógrafo de fronteiras. Itinerário de Silvio Romero, do encontro com o Recife à defesa de uma cultura. Pedro Malazarte. E Cabeleira e Vem, peças de teatro, em Os Artesãos, do Padre Cícero. Certa confluência de objetivos, de revelações, de explanar paisagens e homens, de tirar poeira de umas e disfarce de outros. Sou da Rapadura. Ele responderia também agora: pois a Rapadura leva seu equipamento de cientista social e de escritor. Ninguém dissocia uma qualidade da outra. Se a literatura vive pelos próprios meios, a ciência precisa dela. Se não para existir, desenvolver-se para comunicar-se. Nenhuma comunicação científica se faz alheia a uma boa expressão literária. Nenhuma comunicação científica se faz alheia a uma boa expressão literária. Muito interessante isso aqui, muito boa essa frase aqui dele. Tal comunicação Silvio Rabelo utiliza em Cana-de-Açúcar e Região, aspectos socioculturais dos engenhos de rapadura nordestina. Confere-lhe a dimensão anti-relatório, sem prejuízo dos elementos efetivos da pesquisa, antes com a marcação de todos pela arte de trazê-los do campo paisagístico para um campo de interpretação e análise. Nenhum desses aspectos, a migração da cana, a estrutura agrária, as relações de família e trabalho, a casa, os animais de serviço, as meizinhas, a religiosidade, é tratado sob o critério simplista do informe frio. Este nunca, ninguém se engana, adotado por gosto, mas sempre quando no informante inexistem recursos de opção. Não recordo, talvez por ser leitor escasso, de ter lido em geógrafos ortodoxos páginas mais autênticas do que estas, escritas por Silvio Rabelo, sobre a migração da cana de sua área historicamente preferencial desde Duarte Coelho para os vales frescos do Agreste e do Sertão. Aí surge a réplica, embora em condições ecológicas diversas e só em manchas de plantações, para os fatores que confinavam os canaviais no litoral mata. O clima quente e úmido, o maçapê das loas do Visconde de Cairu em relação ao recôncavo, o combustível tirado da floresta, a direção dos rios, facilitando o transporte do açúcar para os centros de consumo e embarque. Surge implícita a sugestão de uma política retificadora, a do menos restrito aproveitamento desses vales frescos, um deles inclusive rapadureiro, o do Cariri, onde George Gardner, em Viagens ao Brasil, achou que a frescura vivificante da atmosfera e a opulência da paisagem, tudo tendia a produzir uma alacridade de espírito que só o amante da natureza pode desejar. Essa, a das áreas de altitude compensando a latitude, a dos brejos, a dos aluviões, a de outras unidades edafológicas do interior, a dos próprios carrascais,
formam uma coleção de solos aptos a lavouras diversas: algodão, carnaúba, cereais, frutas, plantas xerófilas, café e a pecuária extensiva, o boi e o bode, suficientes, se bem assistidas, para criar umas autossuficientes, se bem assistidas para criar uma autossuficiência econômica. Isso à maneira do que, com a irrigação, ora acontece em municípios pernambucanos ribeirinhos de São Francisco. Já bom começo da libertação do Nordeste do tabu bidepartamental, o departamento pastoril e o agrícola, este ainda sob o domínio da tirania monocultura da cana. Não creio, entretanto, que nenhuma dessas unidades ecológicas sertanejas tenha recebido até hoje isoladamente e em função de uma cultura peculiar, nem a do algodão, e o algodão com dezenas de trabalhos técnicos sobre ele, estudo da categoria deste, sobre a rapadura. Não é a rapadura solta, é a rapadura com as implicâncias da agroindústria e sociais, a rapadura como base de uma cultura no sentido sociológico, com o ponto de partida nos componentes alimentares. Abre aspas, um alimento, escreve Silvio Rabelo, considerado de alto teor nutritivo, substituindo a carne ou servindo de coadjuvante das refeições sertanejas, com outros muitos alimentos, como a farinha, o feijão ou as frutas, sob a forma de doces. Há ainda a levar em conta a conservação da rapadura como alimento que resiste aos reveses das viagens, fornecendo aos caminhantes, tropeiros ou tangerinos uma resistência física que não possuem os habitantes da zona da mata. Fecha aspas. Certo. E novamente ele abre aspas. Nela, o homem sertanejo vai encontrar, em doses mais ou menos consideráveis, a sua cota de sais minerais, de hidrocarbonados e talvez proteínas que o tornam resistentes, mesmo nas quadras de grandes estiagens, fecha aspas. Eis aí o homem sertanejo mostrando uma intuição de valores nutritivos semelhantes à dos indígenas em relação ao caju e à castanha de caju. Pois, como registra o padre Simão de Vasconcelos, na Crônica da Companhia de Jesus do Estado do Brasil, o caju era para os nativos toda fartura e regalo, o seu comer e beber mais prezado. As castanhas entraram sempre nas refeições deles. A farinha resultante das amêndoas assadas, às vezes unidas à mandioca, dava-lhes o sustento de reforço, inclusive nas migrações. Sabe-se que essa farinha serviu às primeiras expedições exploradoras do Nordeste e que, nas expedições de Pero Coelho e dos jesuítas Francisco Pinto e Luiz Figueira, a fome começou quando acabaram as castanhas. Não seria o caso de ampliar-se, se fosse possível mantê-la nesta época diversificante de culturas, quando as novas técnicas, medindo ou retificando a receptividade nas terras e nos climas, conseguem mudanças antes julgadas utópicas, a velha teoria da marcação dos grupos humanos através de seus alimentos básicos, povo do trigo, povo do arroz, povo do milho. Hoje também, povos da carne de boi, do peixe, da batata, dos enlatados e, quanto ao Nordeste, do crustáceo, do feijão, da rapadura. Nenhum alimento mais ligado a um grupo do que a rapadura ao nordestino. Parece mesmo que era. Vai aqui a mostra de antigas preferências, alento dos participantes da Revolução de 1817 na cadeia da Bahia, entre eles o pernambucano José Maria de Vasconcelos Bourbon, espécie de almoxarife dos companheiros encarcerados. Um dia, conta Francisco Pacífico do Amaral, em seu livro Escavações, Fatos da História de Pernambuco, edição de 1884, depois de haver Bourbon distribuído aos colegas uma porção de rapaduras, eis que chega uma outra constante de doce de caju, que Bourbon cautelosamente guardou, dizendo que a faria distribuir quando não houvesse mais rapaduras, fecha aspas. O padre João Batista da Fonseca, também preso político, sob a tirania do Conde dos Arcos, compôs então a seguinte oitava. Houve certa rapadura que durou mais de 6 meses, bem que no dia 3 vezes sofresse uma dentadura, mas o doce de Bourbon durará mais de uma idade, porque diz só bole nele por grande necessidade. Popularidade histórica da rapadura, transferindo-a, embora as duas serventias possam coexistir, de simples adoçante a comida de substância. Verdadeiramente, ela dá aos tropeiros e tangerinos uma resistência física que não possuem os habitantes da zona da mata. Tal afirmativa de Silvio Rabelo não é de oitiva. Tem em seu abono inquéritos atualíssimos feitos pelo IJNPS, de conclusões favoráveis a melhores níveis de saúde e, em consequência, da média de vida do sertanejo em relação à dos habitantes da zona canavieira. O que determina tal melhora? A vida ativa, as condições naturais de higiene adequada de sobrevivência. Aqui temos indústrias fazendo da pureza das águas e dos ares matéria-prima do consumo permanente. Lá,
Um ou outro poço logo interditado como fonte de abastecimento popular, recebendo escória de curtume. E fora das secas, um cardápio de produção local e cotas nutritivas já situadas pelos nutricionistas entre os mais substanciais de qualquer parte. Feijão de corda, leite de cabra e de vaca, carne de sol ou fresca de boi e de bode, coalhada, queijo de manteiga e de coalho, batata doce, angu, cuscuz, umbuzada, rapadura. A rapadura, uma intrometida, não se contenta em aparecer sozinha na mesa das famílias, na gulodice dos meninos, no alforje dos vaqueiros, na cuia dos agricultores de vazantes. Tempera o leite e o café, mistura-se a farinha de mandioca e a pratos de milho e de umbu, com uma supremacia ostensiva e constante. Ciosa da sua ascendência, da solidez do seu valor moreno, repeleria ser considerada prima pobre do açúcar branco de usina ou da laia do mascavo, se houvesse uma miscigenação açucareira. Longe de ornamento, a epígrafe do livro, o conceito de Merleau-Ponty sobre a debilidade dos símbolos da ciência em a visão e a experiência do mundo. Pois é com a visão e a experiência que Silvio Rabelo descobre e revela o mundo da rapadura. É isso, aqui terminamos a crônica Sou da Rapadura. Muito obrigado, minha gente.